Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, dos dois planos da vida, muito bom dia. Para mim é um gigantesco prazer falar para essa casa de amor, o Grupo Espírita Fraternidade, que tão bem tem feito a nossa sociedade. Meus queridos, hoje o nosso tema é na esfera do reajuste. E a nossa fonte doutrinária é Palavras da Vida Eterna, no capítulo 177. Então, observe que esse livro foi escrito pelo Espírito Emmanuel e psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, né? Bom, o importante é a gente ter ideia do seguinte: quantas vezes que a gente pega e blasfema contra Deus, reclama do que nos acontece, a gente acha que nós estamos sendo injustiçados, que é um absurdo aquilo ocorrer com a gente acha que Deus estava de férias, né, ao permitir o nosso sofrimento. E a gente esquece que nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos no passado. Então, muitas vezes, você acaba de sofrer um pequeno acidente que só teve danos materiais pequenos e a gente reclama contra Deus e a gente esquece até de agradecer que nenhum dos nossos entes queridos que estava ali naquele carro sofreu alguma coisa, ninguém se machucou, né? Então, é uma ingratidão com esse Pai maravilhoso. E é preciso que a gente, então, amadureça e entenda que tudo que acontece conosco é um reajuste de questões passadas nossas, né? Muito bem, mas Jesus falou em João, no capítulo 3, no versículo 7, não te admires de eu te dizer, importa-vos renascer de novo. É a reencarnação ressarcindo os débitos passados. Então veja que nós temos uma situação hoje como consequência do passado. Se hoje a gente enfrenta empeços e provações, ontem nós geramos uma série de erros, né? E que hoje nós reajustamos para a harmonia do amanhã. Se hoje a gente enfrenta uma questão intricada, no passado foi o mesmo problema que nós abandonamos sem solução. Se hoje eu tenho um parente complicado que eu necessariamente preciso lidar com ele, eu preciso perceber que no passado eu mesmo arrojei esse irmão ao desespero e à perturbação. Hoje eu sofro agressões por ideias nobres, porém no passado eram os mesmos princípios que eu outrora espezinhei. Se hoje eu enfrento calúnias, é porque... O que é calúnia? Calúnia é um crime que a gente disse que alguém cometeu, né? Então, se hoje eu enfrento essas calúnias, no passado eu imputava injúrias a irmãos indefesos. Então, se hoje eu tenho pedidos de reajuste no corpo, na família, na sociedade, na profissão, é porque eu participei de falhas, eu tive falhas no meu passado, né? E que hoje eu preciso reajustar. Então, na reencarnação, Jesus nos disse, necessário vos é nascer de novo. E bem dizendo a reencarnação, empenhemo-nos a trabalhar e aprender de novo, com atenção e sinceridade, para que venhamos a construir e acertar em definitivo. Bom, nada acontece por acaso. Então, tudo são resgates do passado, porque nós somos espíritos imortais. E eu sempre vou colher aquilo que eu plantei. Tudo que ocorre na nossa vida tem uma explicação, então, no reajuste e no resgate. Mas tem um diálogo de Jesus com Nicodemos que eu acho interessante da gente comentar. Nicodemos foi um fariseu, membro do Sinédrio, mestre da lei, que, segundo o Evangelho de João, mostrou-se favorável a Jesus. Ele era um homem rico, uma figura respeitada, generosa e popular, com a reputação de ter tido um poder milagroso.
E no Evangelho ele aparece em 3 momentos. Em João 3, nos versículos de 1 a 21, fala que Nicodemos visitou Jesus numa noite para ouvir os seus ensinamentos. Observa que foi à noite, porque ele não queria ser visto com Jesus. Então Nicodemos perguntou a Jesus se um homem velho poderia nascer de novo, ou seja, voltar para o ventre da mãe e nascer novamente. E Jesus respondeu que sim, mas que era necessário nascer de novo, porém espiritualmente. Então, esse nascer de novo, que está em João 3,16, tem um versículo que diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho primogênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é frequentemente citado para descrever o plano de Deus sobre a salvação. O segundo momento está em João 7,45, que afirma que a lei relativa à detenção de Jesus na festa dos tabernáculos. Já em João 19, entre os versículos 39 e 42, foi após a crucificação, onde Nicodemos ajuda José de Arimateia na preparação do cadáver de Jesus para o enterro. Portanto, o objetivo da reencarnação é retificar erros e ressarcir os débitos de ontem. Nós deixamos amigos perdidos e precisamos continuar de onde paramos. O parente complicado por espírito de egoísmo é a mesma criatura em que, outra época, nós arrojamos ao desespero e à perturbação. E muitos têm parentes complicados ligados a vidas passadas, né? Ideias nobilitantes pelos quais toleramos zombarias, considerando-nos incompreendidos ceareiros do progresso, em muitas ocasiões são aqueles mesmos princípios que nós espezinhamos no passado. Então, são os nossos desrespeito às outras religiões, onde agimos contrário aos princípios que hoje nós esposamos. Então, se hoje eu enfrento bullying, dificuldades na família, na sociedade, na profissão e até mesmo no meio religioso, essas calúnias que arrostamos são o retorno das injúrias que assacamos em outras eras contra irmãos indefesos. Então, um dia nós vamos bendizer a reencarnação e dizer: é disso mesmo que eu precisava. Porque nós temos responsabilidade na reencarnação. Então, nascer de novo no espírito é extremamente importante para a gente entender. Mas nós evoluímos lentamente, mas nunca retrogradamos. Porque a reincidência não é um retrocesso, é continuar de onde você se encontra. Então, quando vigiamos, combatemos as nossas más tendências. Então, se a gente espiritualiza o nosso ser, nós vemos novos horizontes, novas perspectivas, nós enxergamos sentimentos mais nobres. Então, olha o espírito eterno que somos. É preciso examinar o nosso interior, mudar o que pudermos e fugir dos apegos do materialismo e do egoísmo. O mundo é repleto de valores imperfeitos. Então, nós precisamos ter responsabilidade sobre a nossa vida material, mas não ser escravo das coisas, porque nós somos usufrutuário de tudo aquilo que nós temos, até mesmo do nosso corpo. Então, o processo evolutivo do espírito, ele se dá de forma gradativa. Nós não podemos pular etapas, que são equívocos que identificamos em nós. Não depende do outro, só depende de mim. Então, a reforma íntima, ela é uma prece, é uma reflexão íntima, é uma revisão diária, dia a dia, para que gradativamente nós vamos aprendendo a melhorarmos e a termos reações mais nobres ao que acontece conosco. Então, é uma verdadeira conquista do espírito essa reforma íntima, quando ele se liberta do egoísmo. É preciso ter noções da responsabilidade do espírito. É a maneira como lidamos com a dor alheia. Porque, meus irmãos, a única coisa que
o ser humano deseja é se sentir amado. E quantas vezes nós agimos exatamente o contrário quanto a isso, né? Então, quando fraquejamos, a misericórdia divina nos recompensa até além do que merecemos. Ela nos dá amizade, família, renda, raciocínio, o recurso da prece, que é um pedido de socorro, e isso gera um auxílio dos mentores. Mas o livro Céu e Inferno, ele fala de 3 fases de recuperação. E ele começa informando como é que é o Código Penal da vida futura. E ele diz o seguinte: tem uma hora que nós alcançamos o discernimento e aí a gente para de prejudicar o próximo, porque a gente já entendeu a responsabilidade dos nossos atos. Então, quando você se põe no lugar do outro, você se coloca como uma porta aberta à recuperação do espírito. E a causa dos infortúnios espirituais foram os nossos atos na matéria, porque o perispírito é todo sensação, né? Ficam lá registrados todos os nossos desmandos. Bom, mas nós temos então as 3 fases: a primeira do arrependimento, a segunda do entendimento e a terceira da recuperação. Então, na fase do impedimento, nós podemos ter provas que nós escolhemos ou provas que são impostas a nós. Então, nessas provas escolhidas, a gente escolhe o gênero da prova para se reencarnar com quem nós prejudicamos, né? Pode ser na família, no trabalho. Se eu usei de muita grana na vida anterior e isso me gerou materialismo e egoísmo, eu peço dificuldades materiais nessa vida para exercitar a humildade, a tolerância e a fraternidade. Então, tinha muita inteligência que foi usada para o mal, mas na vida espiritual não existe máscara. E a pessoa pode vir sem desenvolver um bom raciocínio. Para quê? Para sentir sentimentos mais nobres. Já nas provas impostas, isso se caracteriza uma oportunidade da gente se redimir. É uma continuidade do que faltou na existência anterior. Mas Deus é tão bom que Ele nos dá provas de acordo com os nossos limites. É o amor do Criador. Então, nós escolhemos, nessas provas impostas, nós não escolhemos o que vamos passar. São expiações do passado, coisa em que causamos um dano muito grande às outras pessoas, coisas que não conseguimos resolver. E aí é necessário uma recuperação dos danos causados. As provas são oportunidade de recuperação de falhas e fraquezas nossas em vidas anteriores. Muito bem. Então, essa foi a fase do arrependimento. Aí vem a segunda fase, que é do entendimento, que é para nós nos fortalecermos para uma futura encarnação. E aí a gente precisa entender a necessidade da terceira fase que é a recuperação, ou seja, é a reencarnação. E aí nós precisamos reparar o dano causado, porque a reencarnação é o maior mecanismo evolutivo que há. Então é preciso preenchermos as lacunas deixadas por nós em outras existências. É preciso a recuperação real como espírito. E nós estamos próximos de quem nós necessitamos. Então, quanto mais espiritualizados, menos chance de falhar nós temos. O jardim com o mestre Nicodemos no jardim de Getsemane mostra a questão da vida material e da vida espiritual. Então, é preciso nós renascermos para vermos o reino de Deus. Como diz o Divaldo Franco, o que nós temos, nós deixamos quando chegamos no mundo espiritual. E o que nós somos é o que nós levamos. Então,
Jesus com o mestre Nicodemos no jardim de Getsemane mostrou que no reino dos céus nós precisamos encontrá-lo no nosso coração. Para isso, nós o identificaremos ao ampliarmos a nossa consciência. Mas a nossa doutrina é extremamente consoladora. Ela contém mecanismos da lei divina para que continuemos a progredir após as provas, porque essas provas têm o seu tempo de acabar. E a duração das provas é proporcional à nossa obstinação no mal. Porque o mal, na verdade, não existe. As trevas são a ausência de luz, da mesma forma que o bem acaba com o mal. Ou seja, a luz ilumina a treva. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, tem o item 10, em que diz que não devemos deflagrar o fruto com nossas impaciências, pois, dos contrários, teremos que recomeçar. Aquele que não entendeu o arrependimento e não quer reparar nada, vai deixar para a próxima existência o que ele já poderia ter feito. Nós vamos ter problemas na nossa próxima encarnação. Mas de onde o homem tirou a ideia de que a alma após a morte passaria por sofrimentos eternos com o fogo queimando sem consumir? E o livro O Céu e o Inferno fala da incoerência das penas eternas, né? Então, o Pai enviou Jesus para nos falar de perdão. E por que a perfeição suprema, ou seja, Deus, não nos perdoaria? Isso, na verdade, é um conceito de uma visão da Idade Média. Um Deus ameaçador, penas eternas, um paraíso eterno monótono sem trabalho, quando a gente sabe que a maior felicidade dos espíritos superiores é socorrer quem está na retaguarda. Então, Jesus nos fala de algumas parábolas maravilhosas, como o retorno do filho pródigo, a dracma perdida, a ovelha que se perdeu, né? Então, é tudo um ensaio para compreender a verdade. Mas os espíritos são responsáveis por seus atos e precisam de esperança no porvir. E todos nós seremos espíritos livres. Então, imagina que maravilha, você chegar lá no plano espiritual e você só encontrar pessoas que te querem bem, você encontrar ninguém falando mal de você, ninguém te agredindo, apenas te amando e te aceitando do jeito que você é. Não é uma maravilha? Só que para isso nós precisamos evoluir e merecermos essa situação maravilhosa, né? Bom, algumas perguntas. Será que os desencarnados sentem fome e sede? De que será que eles se alimentam? Depende da evolução deles. Conforme o espírito vai evoluindo, ele não sente mais a necessidade dos achaques corporais. Eles têm alimentação fluídica e espíritos superiores se alimentam da energia universal. Os espíritos atuam na vida material muito mais do que imaginamos. Os espíritos amigos sentem nossa intenção de evoluir. Então, nós precisamos estar no mundo sem ser do mundo, porque nós somos espíritos eternos progredindo. Então, ao percebermos uma lacuna espiritual, é necessário que nós procuremos preenchê-la. As pessoas à nossa volta são mensagens vivas para o nosso progresso espiritual, mas pode ser que elas nos favoreçam ou contrariem. Lembre-se que nas dificuldades tudo passa, o amparo do alto não falta, mas Deus espera de nós o esforço e o trabalho. A evolução é constante, mas depende do nosso esforço. Então, ajuda-te que o céu te ajudará. Bom, nós temos no capítulo 3 da Gênesis o bem e o mal, porque Deus deposita o bem ao lado do mal. E quando o homem estiver esgotado do mal, ele naturalmente vai para o bem. O progresso é um processo natural da evolução, mas eu preciso das fieiras educativas. Evoluir é um trabalho nosso, é o combate às más inclinações. Quando o espírito sai da esfera da imperfeição,
nós nos tornamos espíritos bons e benévolos. Já superamos todos os embates oriundos das imperfeições. Então, espíritos que trabalham para um mundo melhor geram fraternidade, amor, amparo aos desfalecidos na luta, né? E eles vão nos ensinar a reencarnar e a desencarnar. E também nos inspiram nas lutas terrenas. Então, quando a gente entra na esfera das realizações, é porque entendemos que a maior felicidade é de quem serve. E lembremos-nos que quando nós desencarnamos, nós continuamos nossos trabalhos no mundo espiritual. Quando você se torna um espírito puro, se torna um legítimo trabalhador do Cristo que interpreta a vontade do próprio Cristo. Você se torna um espírito procriador e participa da grande obra universal. E você continua a evoluir incessantemente. O espírito, então, recebe as provas na medida das suas possibilidades, mas ele pode falhar. Então, um espírito humilhador no passado, ele vai perceber que a pessoa que foi humilhada será aquela que o vai ajudar, nem que seja como cobrador. Então, para incentivar o arrependimento, já na vida encarnada é que a gente passa por essas humilhações. Mas é aquele espírito que foi humilhador no passado que ganha com isso. Porque quem me ajudou foi aquele que eu humilhei. Então, repara o problema pedindo perdão. Auxilia a pessoa numa outra situação em dificuldade. A espiritualidade está sempre do nosso lado. E nós temos algumas palavras do nosso querido Paulo de Tarso que nos ajudam muito. A primeira é: a tudo dê graças, né? Grato pela luz que virá depois e que hoje eu não enxergo. Quantas vezes a gente não está passando por situações que a gente não percebe o bem que isso significa, o bem espiritual. Senhor, o que queres que eu faça, né? Falou Paulo para Jesus. Eu não posso me contaminar pela sombra do outro para achar minha luz. Olha que frase fantástica, né? Só é seu o que você dá. E finalmente Paulo chegou e falou: não sou eu mais quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Então, onde você esteja, dê o melhor de você, com alegria, sirva, aceite as pessoas como elas são e aceite você do jeito que você é. Vós sois a luz do mundo e o sol da terra. Então, em todas as situações, se adocique por dentro, vivencie os valores do Evangelho, porque nós precisamos tirar o Evangelho de debaixo do braço e colocá-lo no coração. Então, nós somos cartas vivas do Evangelho. Essa que é a verdadeira vivência evangélica. Meus queridos, para mim foi maravilhosa essa oportunidade de nós conversarmos sobre a esfera do reajuste, pela qual todos nós estamos passando. Nós estamos aí no finalzinho da transição planetária e é importante que nós aproveitemos essa reencarnação, que talvez seja a reencarnação mais importante dos últimos 6.000 anos, para que nós possamos evoluir e possamos renascer na era de regeneração. Eu agradeço a todos a atenção dispensada e peço à espiritualidade que cada vez mais nos mostre que nós precisamos nos resignar com aquilo que Deus coloca na nossa vida. A todos eu desejo uma tarde maravilhosa e espero revê-los numa próxima oportunidade. Muito obrigado.